pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Lucicleide Duarte, comunicadora da Florescer FM, e estamos aqui em mais um episódio para falar da história da nossa querida emissora, recebendo sócios contribuintes, prestadores de serviços e sócios fundadores para contar um pouquinho da história. E hoje estamos recebendo o nosso querido Adelmo Barbosa, sócio fundador, ele que vai contar um pouquinho da história antes da Florescer entrar no ar. Então, Adelmo, muito obrigada pela sua presença aqui, contar um pouquinho, né, da sua história, contar um pouquinho de como foi a fundação da Florescer para todos que estão acompanhando. Obrigado, Lucicleide, obrigado, ouvintes da Florescer FM, obrigado também a todo o pessoal que faz a emissora. É um prazer sempre estar falando da Florescer FM, falar na Florescer e falar da Florescer, para que a gente possa manter essa emissora no ar, a gente possa continuar mantendo a emissora no ar, mas não também deixar para trás aquilo que é toda uma história que aconteceu, para que as novas gerações, para que as futuras gerações possam ter esse conhecimento e saber por que é que hoje a rádio está no ar. É muito interessante a rádio estar no ar hoje e continuar com isso, com esse projeto de rádio independente, de rádio comunitária como ela é e como ela sempre foi, e a população saber de onde começou, onde foi o fio condutor que trouxe a Florescer para cá. É verdade, Adelmo, é super bacana a gente conhecer um pouquinho de todo o processo, né? Quando a gente fala sócios fundadores, muitas pessoas nem sabem a importância que eles tiveram na história da rádio. Então, foi fundada a associação e depois disso é que a Florescer FM entrou no ar. Então, conta pra gente como é que foi fazer parte desse projeto. Eu acredito que seja o projeto mais encantador, mais maravilhoso aqui de Flores, né? A nossa emissora está aí há quase 24 anos, então a gente queria contar para o pessoal aqui do YouTube como é que foi a fundação. Muito interessante essa sua colocação, essa forma de você falar, de saber como foi a fundação da Florescer FM, porque a gente tem como base da Florescer FM, a gente tem o dia 5 de dezembro de 1999, e essa data ela foi cunhada por uma pessoa que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, vou só citar o nome agora, que foi Jonas Ramos. Né? Ele é quem conseguiu gravar isso na mente, essa data, esse horário, e por isso que a gente tem o que foi que tocou primeiro. Então, mas a gente fala isso da frente. Mas é fundamental a gente saber que antes de tudo isso a gente teve todo um processo para a gente trazer a Florescer ao ar. Então nós começamos esse processo lá atrás, no ano de 1998, você falou que a rádio vai entrar, nesse ano ela completa 24 anos no ar, e ela completa esse ano 25 anos, aliás, já completou esse ano 25 anos de todo o processo, de todo o projeto. E é bastante interessante quando você fala sobre o projeto da Rádio Florescer, que é um dos melhores projetos que tem em Flores. Eu me lembro que na época, Padre Assis utilizava uma frase assim: Flores tem jeito. Flores tem jeito. Então é fundamental a gente saber que quando a gente quer estabelecer um projeto, você vê vários comerciantes que nós temos em Flores, grandes comerciantes que a gente tem em Flores hoje, que quando a Rádio Florescer FM entrava no ar, alguns deles estavam engatinhando, estavam começando, estavam tentando se estabelecer na cidade, e outros nem tinham começado ainda. Muitos inclusive eram crianças, mas e a gente pode falar aqui porque são sócios fundadores, são sócios contribuintes da Florescer FM, como Jacinho Freire, como Beto Zeduro, como Abel, como Lourdes de Abel, como Dona Liquinha, como Guilherme Andrada. Então, assim, eu não vou falar aqui os mais de 70, 80 pessoas que começaram na Florescer FM, contribuindo com a Florescer FM. Então, não tem condição de falar tudo. Graças a Deus não tem condição de falar tudo, porque são muitos. Então, assim, e eles hoje são grandes comerciantes dentro de Flores, são estabelecidos dentro do município de Flores, investindo, e isso mostra a ideia que Padre Assis falava. Eu falei dessa questão aqui para dizer a ideia que Padre Assis falava de que Flores tem jeito. Então, e realmente tem. Agora é preciso ter paciência, é preciso engolir sapo, muito sapo, muitas horas é preciso passar por cima de pau e pedra, e é preciso saber lidar com as situações que acontecem dentro de Flores, porque elas são difíceis e as pessoas muitas vezes não compreendem. E tem aquela ideia de que as coisas em Flores nada vai para frente. Vai para frente sim, quando a gente tem uma postura, quando a gente primeiro tem um projeto, uma ideia na cabeça, depois a gente tem um projeto, e quando a gente tem uma postura.
de respeito, mas também de sobriedade para dizer, a gente quer tocar esse projeto sem passar por cima de ninguém, convivendo com todo mundo. E a Florescer é isso, ela convive com todo mundo, e por isso que o processo dela de independência é que a mantém no ar até os dias atuais. É verdade, Adelmo. E o bacana é a gente saber também como é que foi a escolha, né, dessas pessoas. Padre Assis, na época, a história já conta isso, e a história da Florescer é encantadora. Eu mesmo, particularmente, sou apaixonada, e eu queria justamente que as pessoas tivessem esse conhecimento. Foi uma escolha tão bacana que naquela época foram poucas pessoas selecionadas, né? Mas essas pessoas realmente agarraram o projeto para que pudesse dar certo no futuro. Exatamente. Quando a gente fala de Padre Assis, antes da gente falar um pouquinho das pessoas que começaram a Florescer FM, então a primeira pessoa que falou na palavra de instalação de emissora de rádio comunitária em Flores foi Padre Assis. Padre Assis chegou no Flores no ano de 1997, no dia 16 de fevereiro de 1997, colocado aqui por Dom Francisco, que era o bispo de Afogados da Engazeira na época. E ele já trazia na bagagem dele um grande histórico de emissoras de rádio, que ele trabalhou posso dizer assim, várias partes do mundo, não no mundo inteiro, mas em várias partes do mundo. Ele trazia a bagagem de emissoras de rádio que ele trabalhou no Recife, quando ele trabalhou na cidade de Amaragi, na cidade de Ribeirão, que fazem parte da Arquidiocese de Olinda e Recife, e trabalhou também na Rádio Vaticana. Assim, o grande foco que traz Padre Assis aqui, o projeto principal que traz Padre Assis aqui para criar uma emissora de rádio em Flores é a Rádio Pajeú de Afogados da Engazeira, onde ele foi diretor, onde ele começou desde cedo e começou com meninos lá na Pajeú, que depois se tornaram grandes locutores, grandes nomes da comunicação do estado de Pernambuco, não só do sertão de Pernambuco, mas do estado de Pernambuco. Nomes como Celso Brandão, nomes como Aldo Vidal, nomes como Carlos Pessoa, o filho de Carlos Pessoa, Carlos Lima, Nil Júnior, e aquele que a gente reconhece como o maior nome da comunicação pernambucana, que era Anchieta Santos. E, lamentavelmente, nosso amigo que nos deixou há 2 anos, no ano de 2021. E então, o Padre Assis vem com todo esse cabedal, com toda essa bagagem, montar uma emissora de rádio em Flores. E aí, ele vem num projeto que vem da igreja, as rádios comunitárias surgiram em 1950, na década de 1950, na Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, quando Dom Eugênio Salles era arcebispo de Natal. Então começa de lá, e depois, a partir daí, nos anos, começa a surgir as chamadas rádios, não rádio comunitária, mas a rádio da educação popular. E a Rádio Pajeú de Afogados da Engazeira, a partir de Dom Mota e de Dom Francisco, também se torna uma rádio, essa rádio da educação popular. Tem toda uma história de comunicação, de educação. Quando fala educação, é educação mesmo, de ensinar as pessoas a escrever. O rádio ensinou as pessoas a escreverem, e a Pajeú foi muito forte nesse sentido, e a Igreja Católica foi muito forte nesse sentido. Então a rádio, ele vem com essa ideia, com esse projeto. Depois as rádios vão surgir no início dos anos 90 na cidade de Queimados, no Rio de Janeiro, aí com o nome de rádio comunitária mesmo. E ela vem a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, de Dona Ruth Cardoso, que era antropóloga, que tinha todo um conhecimento, todo esse conhecimento de lidar com o povo, a Dona Ruth, a esposa de Fernando Henrique Cardoso, de criar emissoras de rádio comunitárias no Brasil. E a igreja abraçou essa ideia. Aí foi criada a Lei 9.612, que depois sofreu várias alterações, mas permanece como o norte principal das emissoras de rádio comunitária. E foi nesse esteio que Padre Assis coloca em Flores, instala em Flores uma rádio comunitária. Eu vou me antecipar numa situação aqui que fala sobre essa parte do que Padre Assis dizia. Por que a gente fala Padre Assis, Padre Assis, Padre Assis? Por conta de toda essa história que eu falei, né? Que Padre Assis dizia o seguinte, que eu prefiro, ele disse, eu cansei de dizer ao meu bispo, se for para o meu bispo mandar eu escolher entre uma emissora de rádio e o altar, eu sou padre, mas eu prefiro a emissora de rádio. Naquela época não se falava em internet, não se tinha internet. Então ele dizia, porque na igreja, no altar da igreja, eu vou atingir 500 pessoas, mas no rádio eu vou atingir 15 mil. Então eu vou poder evangelizar muito mais, né?
Então, e a prova é que hoje lá na cidade de Sobral, na Diocese de Sobral, ele é diretor da emissora de rádio de Sobral. Quando ele chegou em Sobral, quando ele voltou para Sobral, que inclusive quem estava lá era Dom Fernando Saburida, eles são amigos pessoais, o bispo do Recife, que está se aposentando agora, ele era bispo de Sobral, então o Dom Fernando mandou ele assumir a emissora de rádio. E a rádio, Sobral é uma cidade de quase 300 mil habitantes, e a rádio da Diocese estava, parece que em quinto ou em sexto lugar, porque Sobral tem muitas emissoras de rádio. E dentro de 3 meses ele botou a rádio em primeiro lugar de audiência. E hoje permanece em primeiro lugar. E hoje ele não trabalha mais na igreja, ele não tem mais uma paróquia, ele trabalha na rádio. Ele sempre foi amante da comunicação, né? Então, nosso Padre Assis, ele é muito respeitado nessa área também, tem muito conhecimento, ensinou demais, né, a todos os prestadores que estavam aqui naquela época e que depois repassaram, né, para nós que chegamos, né, já um tempinho depois, que não tivemos essa oportunidade de conviver com ele aqui na emissora, mas deixou ensinamentos, né? Então, o Padre Assis realmente é bem diferenciado nessa área da comunicação. Ele criou as pessoas que trabalharam na Rádio Florescer FM, que depois criaram vocês. Sim. Ele criou, a única pessoa que entrou aqui no rádio, que já tinha um conhecimento de microfone, não de rádio, mas de microfone, era Carlinhos do Alto, porque ele trabalhava no Pinheirão Publicidade. Então ele já tinha esse conhecimento, era o único. De microfone de um carro de som, não de microfone de rádio, né? Ninguém conhecia rádio. Então todos eles surgiram aqui. Aí a gente tem Jonas Ramos, a gente tem Carlinhos do Alto, a gente tem Penha Vieira, a gente tem Tony PC, que nunca quis fazer microfone, né? Mas trabalhava na mesa de som, Ed Silva, todas essas pessoas que surgem inicialmente na Rádio Florescer FM, que são os primeiros locutores da Florescer FM, repetindo, Jonas Ramos, Carlinhos do Alto, Ed Silva, Penha Vieira. Então são os primeiros locutores da Florescer FM, são esses mesmos, eu não estou esquecendo ninguém. Aí você vai falar, Alberto Ribeiro, João Gomes, eles vieram depois. Inclusive quando Alberto entra na rádio, com aquele trovão que foi a voz de Alberto Ribeiro, né, e todo mundo sabe disso, quem conhecia Alberto Ribeiro quando ele era novinho, dizia assim, esse menino não pode ter a voz desse jeito, né? Um cara com óculos de grau 18, né, fundo de garrafa mesmo, magrinho, e quando ele falava, tremia, não é mentira, tremia o microfone. Era uma voz muito potente. Mas ele vem depois, ele surge já depois, inclusive, que Padre Assis sai da Florescer FM. E então ele cria esse grupo de pessoas, só que ele não cria sozinho. Ele traz para Florescer todos esses locutores que eu falei lá atrás. Ele traz Nil Júnior, ele traz Aldo Vidal, ele traz Evandro Lira, ele traz Carlos Pessoas, ele traz Carlos Filho, César Brandão e traz principalmente Anchieta Santos. Anchieta veio para ensinar. Anchieta chegou aqui um dia à tarde, eu não me lembro qual era o dia da semana, e a primeira coisa, quando ele chegou aqui na rádio, quando ele entrou no estúdio da rádio, ele percebeu que a rádio estava, eu vou fazer agora o que está acontecendo aqui, o que estava acontecendo na rádio. Um buraco. Esse tempinho que eu passei parado aqui foi para dizer o que a Anchieta viu quando chegou na rádio. Porque ele já tem o tino de rádio. Então ele vai dizer. Aí a primeira coisa que ele falou, rádio é tempo. Nunca esqueci disso. Nós estávamos todos aqui, todos nós já conhecíamos a voz de Anchieta Santos, e ele chegou aqui e disse, rádio é tempo. Então assim, por quê? Por quê? Porque a gente não podia deixar buraco na rádio. A gente não podia deixar buraco na rádio. Então quem cria essa meninada que assumiu a Florescer FM, eram meninos mesmo, gente de 21 anos de idade, de 19 anos de idade, 18 anos de idade, só Carlinhos já era mais velho um pouquinho, mas não era lá essas coisas tudo também não. E ele é quem cria. Ed Silva tinha 18 anos de idade quando entrou na Florescer FM. Jonas tinha 21 anos de idade quando entrou na Florescer FM. Então assim, ele vai criar essas pessoas. Ele vai trazer para o rádio e vai criar essas pessoas. Agora, eu gostaria, de voltar um pouquinho com você a uma pergunta uma colocação que você fez lá atrás, que é como surge a Rádio Florescer FM. Então, com essa chegada de Dom Francisco, com o Padre Assis, de tudo isso que eu falei aqui da história das rádios comunitárias, então ele entende de colocar em Flores uma emissora de rádio no ar, uma emissora de rádio comunitária. Ele dizia assim, eu podia colocar uma emissora de rádio da Igreja Católica, mas eu não quero isso. Eu quero uma emissora de rádio comunitária na cidade.
E ele participava das reuniões do Conselho de Desenvolvimento Rural, que hoje é Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, que antigamente era Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, não tinha o rural, era mais abrangente. Aí depois foi modificado, mas isso não veio ao caso. E ele participava como representante da igreja e ele dizia essa história que queria montar uma emissora de rádio em Flores. E ele reúne um grupo de pessoas na casa paroquial. É por isso que oficialmente o endereço da Florescer FM ainda é Praça da Bandeira 4. E no mês de abril de 1998 ele reúne um grupo de pessoas, representantes de instituições do poder público e da sociedade civil organizada do município de Flores, e ele começa a discutir com a gente o que é uma emissora de rádio, ensinar mesmo o que é uma emissora de rádio, o que é uma emissora de rádio comunitária e por que ele queria montar uma emissora de rádio comunitária em Flores. A partir daí, então a gente começa a discutir a emissora de rádio. Ninguém sabia. Então quem vai estar presente? Eu não sei se eu vou conseguir lembrar tudo. Quando você fala de sócios fundadores da Florescer FM, nós ficamos num processo de discussão do mês de abril de 1998 até o mês de setembro de 1998. Então nós vamos ficar ali 4 ou 5 meses discutindo como colocar a emissora de rádio no ar. Então, a partir daí, Adema, a partir dessas reuniões que aconteceram, é que veio toda aquela questão do realmente colocar no ar, né? De local, de equipamentos, toda essa parte que foi realmente a parte que deu início ao projeto Florescer FM. Exatamente a partir dessas reuniões que a gente começa a discutir, e aí, Lúcia, eu vou voltar um pouquinho nas pessoas que eu tinha falado. Eu não sei se eu vou me lembrar todos, mas eu vou, porque eu estou falando aqui de memória, mas eu vou tentar dizer algumas pessoas quando você fala sócios fundadores da Florescer FM, que são aqueles que estavam no ato da constituição da Florescer FM, que consta em ata, nós estávamos olhando isso hoje. Então, assim, nós temos como as pessoas que são sócios fundadores da Florescer FM, Padre Assis, Pastor Samuel Bernardo, da Igreja Batista. Nós vamos ter Silene Barbosa, que era secretária de Saúde de Flores, Dona Graça Vieira, que era secretária adjunta de Educação na época, Josinaldo Barbosa, Naldinho, né, de Seu Josias, que era secretário de Agricultura. Tenho eu, Adão Barbosa, que era representante do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável. Nós vamos ter Laércio Agostinho e Bernadette do sindicato. Nós vamos ter Naí, que era minha irmã, que era também do Conselho de Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos ter Zenaide Santana, representante da igreja. Vamos ter seu Zé Pereira, representante da Associação dos Moradores da Vila Nova. Vamos ter Abel Queiroz, representante da Associação dos Moradores de Flores e do Comércio, representante do Comércio. Abel sempre esteve na rádio como representante do Comércio. Vamos ter Anastácio, também representante da Secretaria de Administração de Flores, entre outras pessoas. Eu não consigo lembrar todos, mas esses com certeza são chamados sócios fundadores da Florescer FM registrados em ata. Então nós vamos registrar a ata numa data exata. Houve um acordo na época com o seu Gerson Santana, que era o responsável, né, o tabelião de Flores, responsável pelo cartório de registros e notas de Flores. O nome é mais complexo, mas vou falar registros e notas. E houve um acordo com ele de fazer o registro da Florescer FM no dia 11 de setembro de 1998, porque é a data de emancipação política do município. Então ele aceitou, então para ficar como uma data específica, então foi criado o estatuto, foi registrado o estatuto da Associação Cultural Florescer FM e a ata de fundação da Florescer FM nessa data. A rádio Florescer FM porque ela era totalmente a rádio principal, a rádio comunitária de Flores, porque ela tem uma associação própria, a Associação Cultural Florescer FM. A palavra florescer, ela é uma sigla, ela significa Flores Sistema Comunitário de Rádio FM, por isso daí florescer. Eu me lembro que Padre Assis dizia assim, se for para colocar Flores Sistema de Rádio Comunitário, então vai ficar Florecó. Então isso fica muito feio. Então a gente pega a cidade de Flores e pega como se fosse um florescimento, falar de flores. Então por isso que é chamada de Florescer FM. Então Flores Sistema Comunitário de Rádio FM, existe uma corruptela no final do nome, no C, CR, para ficar uma coisa mais bonita, aquele alvorecer, aquele nascimento, e daí criar-se o nome
Flores Sistema Comunitário de Rádio FM. É tanto que na placa que tem aí, está lá escrito, lá embaixo, Flores Sistema Comunitário de Rádio FM. E tem que ter, porque o nome Florescer, ele é totalmente escrito em letras maiúsculas e tem que constar embaixo o nome escrito por extenso, porque ele é uma sigla. O nome Florescer é uma sigla. Então, depois de criada a Rádio Florescer, a Associação Cultural Florescer FM, que era uma exigência da Lei 9.612, uma exigência da Anatel, do Ministério das Comunicações, então isso aí a gente vai ter, nós estamos ainda no mês de setembro de 1998, aí nós vamos para a parte mais pesada, que vai mexer no bolso, dinheiro, né? E aí a gente vai encontrar um problema, que é onde instalar a Florescer FM. E aí eu não vou contar a história toda porque ela é muito longa, vai cansar no ouvido de quem vai ouvir. Mas a Florescer FM nós vamos começar a procurar. E vários lugares foram oferecidos. Meme Mariana ofereceu espaço lá embaixo, ali no entorno onde hoje está o Lava Jato. Ela tinha um prédio ali que dava para instalar a rádio. Ela ofereceu, várias pessoas ofereceram lugar, várias pessoas mesmo. Eu lembro de Meme. A prefeitura ofereceu o espaço onde hoje é o PSF do Alto, né? Aqui na Praça Doutor Santana Filho, que é um prédio da prefeitura, que pertence à prefeitura. Foi nos oferecido também um prédio que fica aqui atrás da Compesa, só que todos esses prédios ou eram muito baixos ou eram muito pequenos. E aí existia esse prédio aqui que pertence ao estado de Pernambuco, ele está aqui como comodato para Florescer FM, aliás, como cedência para Florescer FM, que pertencia à Secretaria de Planejamento do Estado de Pernambuco. E esse prédio estava abandonado, ele era a antiga coletoria estadual, inclusive na frente dele, nessa fachada que tem na frente, onde tem a faixa da Florescer FM, então tinha o nome lá, Coletoria Estadual de Pernambuco. Secretaria da Fazenda e Coletoria Estadual de Pernambuco, que funcionava aqui. Só que esse prédio estava abandonado, totalmente abandonado, aqui era um lixão. Então, nós colocamos aqui, na época, nós estávamos no período de emergência, em 1998, que foi um ano seco, e a essa altura eu já estava assumindo a Secretaria de Agricultura do município, Naldinha tinha passado para a Secretaria de Administração e eu estava na Secretaria de Agricultura. E nós tínhamos vários grupos de pessoas trabalhando. Jonas Ramos, nessa época, coordenava uma frente de emergência lá no Riachão. E aqui em Flores nós temos duas pessoas. Nós temos Cacau, que é irmão de Fátima, que trabalha ali em Elias, né? Que tinha uma turma lá na Vila do Padre, Cláudio é o nome dele. Eu não sei nem onde é que Cláudio mora hoje. Grande jogador de futebol que tem em Flores. Lamentavelmente era para ter sido profissionalizado, não conseguiu se profissionalizar por conta de questão financeira, etc. e tal. É uma pena, porque ele jogava muita bola. Deve jogar até hoje onde ele estiver. E do outro lado tinha Graça Bem, filha de Dona Maria Bem, professora lá dos Angiques do Riachão durante muitos anos. E Graça, que a gente chama Graça de Régio, que ela tinha uma outra turma de frente de emergência. Então, Cacau tinha uma turma na vila e ela tinha uma turma lá embaixo, na região do Padre Cícero. Se eles estiverem nos ouvindo hoje, Graça provavelmente esteja nos ouvindo, ela vai lembrar disso. E nós oferecemos a Padre Assis esse grupo de pessoas, porque eles ficavam fazendo limpeza na cidade mesmo. Eles fizeram limpeza no barreiro lá perto do Bar do Peixe. Eu não sei nem se ainda tem o Bar do Peixe hoje. O barreiro foi entupido, mas tinha um barreiro lá que foram eles que cavaram. A gente conseguiu colocar eles aqui dentro, e eles trabalharam aqui, 54 pessoas eles trabalharam aqui dentro, nesse prédio. E eles tiraram daqui 4 caçambas de lixo. Se eu não estiver enganado, foram 4 caçambas de lixo. E eu tenho uma pessoa que pode provar se eu estou errado ou não. Chama-se Cosmo da Caçamba, ou Cosmo Ribeiro, pai de Alberto Ribeiro. Que ele era quem dirigia a caçambinha azul da prefeitura. Caçambinha, modo de dizer, era a caçamba azul da prefeitura.